E aí, no ano passado, nós soltamos esse videozinho aqui bem no comecinho do ano, que é uma retrospectiva de VTES de 2024 e o roadmap de VTES para 2025. E esse ano nós vamos fazer a mesma coisa, então eu quero passar aqui com vocês como é que foi 2025, né? A gente vai olhar ali o roadmap de 2025, que é abordado nesse vídeo, vamos ver o que realmente se concretizou, o que foi postergado, e vamos ver o roadmap que foi anunciado hoje pela Black Chantry, para a gente ver aí o que eles estão especulando, prometendo, se organizando para 2026, e aí lá no ano que vem a gente bate aí para ver o que bateu e o que foi postergado novamente ou pela primeira vez. Então vamos lá? Começando aqui então com o roadmap de 2024/25, né? Então esse aqui eu vou passar um pouco mais rápido, a gente só vai bater aqui realmente o que foi, o que aconteceu, o que eles conseguiram entregar. Então, saudações companheiros de clã, 2024 teve um cronograma de lançamentos mais tranquilo, foi ali o 30 anos, o deck pré-construído do Hecata estava planejado para ser lançado em 2024, mas achamos que uma quarta rodada de testes era necessária. Então Hecata previsto para fevereiro de 2025, então isso aqui foi concretizado. Testes dos novos baralhos de Ravenous, Salubre, It-Smith, La Sombra e Hecata também foram concluídos e esse ano prevemos o lançamento deles no segundo trimestre de 2025. Aqui quando ele fala do Ravenous, Salubre e It-Smith, lembrando que são os New Bloods, tá? Nesse momento os decks V5 já tinham sido lançados. Por motivos logísticos, provavelmente dividiremos o lançamento em duas etapas. Ravenous, Salubre e It-Smith, o Companion, né, o V5 Companion, e La Sombra e Hecata no próximo lançamento. Então a gente viu que na verdade eles inverteram, né? Eles começaram lançando os New Bloods do La Sombra e do Hecata e acabaram postergando o Salubre, o T-Smith e o Ravenous para o ano seguinte, que é o que a gente vai ver em 2026. Atualmente estamos chegando na segunda rodada de testes dos pré-construídos do Sabá, então o Sabá que efetivamente foi lançado ao longo de 2025, então ele cita aqui, né, o livro Sabá da quinta edição, então para quem não estava familiarizado, a gente fala um pouquinho sobre esse livro lá no outro vídeo também, porque basicamente ali, tendo bem grosso, né, bem curto assim, ele fala um pouquinho sobre os paths, então sobre as trilhas, mostrando ali que agora o Sabá ele não é mais organizado em clã, então você não necessariamente vai ter o clã Malkaviano de tribo, o Malkaviano do Sabá. Na verdade, você vai ter a trilha do Qatari, por exemplo, aonde tem Malkavianos. Então, após o deck do Sabá, vamos deixar de lado os decks pré-construídos, lançar duas coleções temáticas, Brasil by Night e Shadows of New York. Brasil by Night tem um significado especial para nós, perdemos 5 membros na comunidade brasileira para a Covid-19 e decidimos homenagear esses jogadores com cartas de cripta e explorar o país de uma maneira que ainda não tinha sido feita. Já o Shadows of New York, ele faz um compilado ali dos jogos de narrativa, onde ele pega Shadows of New York, Coteries of New York e Reconning of New York, né? 3 jogos que são basicamente novelas gráficas. Você vai lendo o texto, vai decidindo ali e escolhendo como que a história vai ser contada. No fim das contas, este produto acabou não sendo lançado em 2025 e foi postergado para 2026. Isso cobre grande parte dos lançamentos de 2025. Olhando para o futuro em 2026, acredito que podemos esperar os New Bloods do Sabá e pelo menos mais um conjunto temático como foi Fall of London e como se espera que seja Brasil by Night e Shadows of New York. Em relação ao metagame de torneios, possibilidade de erratas em algumas cartas, e de fato nós tivemos algumas alterações ali nas cartas dos Truburra, então tem bastante vídeo falando ali sobre estes conteúdos também. Além disso, temos decks pré-construídos Hecata e os pacotes do Ravenous, Salubre, T-Smith, La Sombra, New Blood sendo lançado ali nos próximos 2 a 4 meses, isso acabou não acontecendo, apenas o Hecata e o La Sombra efetivamente foram lançados. Ele cita da Baba Yaga, né, que é uma carta que vai ser substituída pelo Gorgo, vai ser uma nova arte, um novo nome, mas basicamente as mesmas habilidades da Baba Yaga, então só para poder sair ali da lenda russa. Ele fala sobre o Major Boom, que vai ter uma alteração de texto também, e isso tudo sairia dentro de um novo Anthology. Anthology esse que acabou não saindo em 2025. E aí ele deixa aqui a carta da Lenel como um spoiler ali para o que estava vindo do Hecata. Então esse aqui foi 2025, então basicamente nós não tivemos o relançamento de Major Boom Baba Yaga dentro da antologia, esse aqui foi postergado. Nós tivemos os New Bloods do Hecata e do La Sombra, porém nós não tivemos os New Bloods dos Companions, esse também foi postergado, né? Brasil by Night e Shadows of New York também postergados. A Sabá saiu tudo certinho, os 4 lançamentos, e é basicamente isso que nós temos para 2025. Então este aqui
foi os nossos lançamentos para 25, vamos agora para 2026. O que esperar do roadmap de 2026? Começando aqui então com o roteiro de produtos de Vampire The Eternal Struggle para 2026 e beyond, e além. Então, saudações companheiros, aqui é Henrique Black Chantry, chegou a hora de mais uma visão geral de roteiro de VTES. Esse texto repetirá o nosso diretor de produtos, Ben Pearl, que ele disse durante uma apresentação em Aarhus. Temos vídeo sobre isso também, né? Isso aqui foi do Campeonato Europeu, um vídeo bem extenso, com bastante novidade, lá em outubro, com algumas pequenas alterações em relação àquele vídeo, aquele texto, e alguns esclarecimentos a mais. Então vamos lá. Primeiro, um breve resumo de 2025. Em fevereiro lançamos o deck pré-construído de Hecata, introduzimos um novo clã ao jogo, expandimos o suporte para a disciplina Oblivion no material original de Vampira Máscara. Os Hecata são uma consolidação da linhagem vampírica anterior com temática necromântica. E Oblivion é a disciplina que unifica temas necromânticos, sombrios e abissais sobre o mesmo guarda-chuva em um nível muito alto na cosmologia do mundo das trevas. Trata-se de unificação das terras sombrias e do abismo. Em maio, lançamos os New Bloods do Hecata e do La Sombra, expandindo assim a quantidade de cartas jogáveis e adicionando mais suporte para Oblivion. Lá o Ben ele comenta, né, que eles puxaram os New Bloods do Hecata e do La Sombra para frente, para lançar mais rápido do que os New Bloods Companion, porque eles sentiram que Oblivion precisava de mais apoio. No verão, começamos a apresentar os 4 decks pré-construídos de Sabá, que é o Path of Cain, Path of Katari, Path of Death and Soul e Path of Power and Inner Voice. Um torneio pré-lançamento também foi organizado no Campeonato Norte-Americano em junho. Pensamos que poderíamos lançá-lo um pouco antes, mas no fim o lançamento acabou ficando para outubro mesmo. O lançamento do Sabá representou uma grande mudança estrutural. O suporte do Sabá não é mais organizado em torno de clãs como identidade principal, mas sim em cima das trilhas. Então, né, como eu disse, você não vai ter necessariamente o deck de Malkavian. Você vai ter a trilha do Katari que tem Malkavias inclusos. Paralelo a tudo isso, reimpressões de cartas antigas e outros materiais foram disponibilizados em impressão sob demanda na Europa pela GamePod e nos Estados Unidos pela Drive-Thru Cards. O ritmo de lançamentos foi um pouco reduzido para que pudéssemos dedicar esforços a outras áreas, incluindo novos produtos, traduções e novo sistema de relatório para o jogo organizado. Aqui, apesar de não estar lá no roadmap, era esperado que Demência saísse no Drive-Thru para 2025 e acabou não saindo, saiu apenas o True Bruhá. Como eles falam, né, foi um ritmo reduzido de lançamentos, então foi apenas os True Bruhá adicionado e Demência foi postergado para 2026 também. Aqui a gente tem um previewzinho, então, roteiros para 2026, começando aqui em fevereiro de 2026, New Bloods do Ravenous, Salubre e T-Smith, agora sim os New Bloods Companion. Esses pacotes já estavam prontos para impressão há bastante tempo, mas tiveram que esperar, principalmente porque Oblivion precisava urgentemente de mais cartas. E depois, devido ao cronograma de impressão e às limitações de espaço nos armazenamentos, esses pacotes ampliam os tipos de produto que você pode jogar com cada um desses clãs. Ravenous focam mais em equipamentos, combate e defesa, Salubre se concentra mais em combate corpo a corpo, e os T-Smith adotaram uma abordagem com muito mais de ghouls. Então aqui a gente tem um spoilerzinho, vamos ler ele aqui, vamos passar ele aqui junto, que é o The Voice of Gravesend. É um ghoul único com 5 de vida, 4 de força e 0 de bleed, que custa 4 de pool. Depois que esse aliado entrar no jogo, queime um aliado ou retainer que você controle. Isso aqui padrãozinho para todos os Vosda. Esse aliado pode entrar em combate com o vampiro como uma D-Action. Esse aliado pode prevenir 1 de dano em cada round do combate. E durante o combate, esse aliado pode queimar 1 de vida para cancelar uma Strike Card no momento em que ela é jogada pelo minion opositor. O seu custo não é pago. O minion pode escolher um novo Strike. Então, durante o combate, do Y, queime 1 de life para cancelar uma Strike Card. Só pode ser utilizado uma única vez, né? Atenção à regrazinha aqui do During X, do Y. Temos vídeo falando disso também nas regras extras. Então, qualquer coisa que tenha durante X, faça Y apenas uma única vez. Mas é um monstro, né? O cara vai dar um combatente, você paga 1 de life e faz uma trocação franca, que é eu te bato e você apanha, porque eu ainda vou prevenir 1. Então, cartinha bem legal, cartinha bem bacana. E a arte dela aqui do Guinness, né? E aqui alguns de vocês já podem estar reconhecendo aqui alguns desses rostinhos, né? Se a gente voltar aqui no site da Black Chantry, vamos subir aqui rapidamente, vamos aqui no Sobre Nós. Quem somos nós? Vamos abrir aqui. Who are we? Então, a gente tem essa galera aqui, né? E se a gente for botar aqui lado a lado, o que a gente consegue visualizar?
botando aqui lado a lado, parece que é uma galera bem conhecida, né? Então aqui a gente basicamente tem a galera da Black Chantry sendo aqui retratada dentro da arte do Guinness. Então aqui a gente tem aqui o Guinness, o Vincent, o Eric, o Ben e o Huey. Então, galerinha aqui na arte aqui do novo Vossed. Então, cartinha nova aí, temos aqui um novo spoiler sobre mais um dos aliados que tá vindo dentro do New Blood dos Dismiss. Então, continuando aqui, vamos voltar aqui para baixo. Então é isso, então esse aqui para fevereiro vai ser o nosso primeiro lançamento, New Bloods Companion. Seguindo, 2026, cartas de Legacy do Sabá na impressão sobre demanda. Então aqui as cartinhas de demência que a gente acabou de comentar. Agora os decks pré-construídos do Sabá com temática de caminho, né, de trilha, já estão disponíveis. O plano é aumentar o acesso à impressão sobre demanda para as cartas mais antigas relacionadas ao Sabá. Essa distribuição será feita em etapas, avançando por grupos em sequência, começando com os Malkavianos Antitribo e a disciplina de Demência, depois outros clãs Antitribo e por fim os Bloodlines do Sabá, que são aqui os Harbingers of Skull e os Blood Brothers. Então já sabemos aí então que Demência agora oficialmente chega ao Drive-Thru Cards e ao GameSpot. Então vamos começar aqui até os Malks. Então cartinhas como Touch of Clarity, que precisava aqui de um reprint, cartinhas como Danny, cartinhas como The Call, que estavam precisando ser reimpressas, vão chegar agora também no Print on Demand. Seguindo aqui, nós temos aqui pré-visualizações das obras de arte da Anastasia e do Christoph. Então, duas artes aqui da Anastasia e uma aqui do Christoph. Então, entramos em abril e maio de 2026, pacotes fixos no estilo de história, ou seja, os storylines. Dois produtos com conteúdo fixos que estão previstos para lançar no segundo trimestre de 2026. Então, um pacote com o tema do Brasil, que é o Brasil by Night, e um pacote com o tema de Nova York, que é o Shadows of New York. Cada um é um pacote fixo de 54 cartas, no mesmo estilo de Fall of London, incluindo adições tanto para a cripta quanto para a biblioteca. Aproximadamente entre 19 e 20 cartas de cripta e cerca de 13 cartas novas de biblioteca. Nenhum tema de clã específico é enfatizado nesses produtos. Em vez disso, a intenção é oferecer ampla utilidade em todo o jogo. O conjunto Shadows of New York abrange os personagens de tema dos jogos da ficção interativa, que é o Coteries of New York, Shadows of New York e Reckoning of New York, e algumas das cartas no pacote com tema de Brasil incluem retratos em memória de membros da comunidade brasileira que faleceram durante a Covid-19. Acho que aqui a maior pergunta, pelo menos que eu deixo aqui, será que esses storylines vão trazer alguma mudança na jogabilidade? Então, para quem assistiu lá meu vídeo sobre o Nergal, eu falo que o Nergal ele foi criado como storyline, ele tem uma mudançazinha ali na gameplay, até porque é um baralho novo, né, um baralho montado, diferente do Fall of London, mas ele tem ali para você jogar com o baralho do Nergal. Eu tenho um vídeo para poder sair também falando do storyline dos cultistas, que ele coloca um baralho de centro de mesa e os jogadores vão interagindo com esse baralho, e eu pretendo trazer também um storyline falando sobre o Fall of London. O Fall of London que ele também tem um estilo de jogo diferente. Então, quando você compra ali a caixinha do Fall of London, né, aquele pacotezinho, aquele bundlezinho dele, tecnicamente com aquilo ali você consegue fazer uma jogabilidade um pouco diferente. Nem todas as cartas estão nesse estilo de jogo, mas você consegue adicionar regras novas ali para poder jogar numa mesa com regras especiais. Vou fazer um vídeo também inteirinho sobre o Fall of London, a gente tem um unboxingzinho ali do bundle para poder fazer, e eu quero explicar um pouquinho dessas regras. Então podemos esperar em breve um storyline dos cultistas e um storyline de Londres. E eu gostaria muito de saber se Brasil by Night e Shadows of New York vão trazer storylines também, mudanças nas regras do jogo para você jogar em um estilo de jogo diferente ali. Então, continuando o terceiro trimestre de 2026, estamos falando aqui de julho, agosto e setembro, produtos para 2 jogadores. Um produto para 2 jogadores está em fase de teste, sinta-se à vontade para participar dos testes abertos aqui na VKN. O objetivo é oferecer um ponto de entrada mais acessível do que o conjunto para 5 jogadores. Ideal para convenções, demonstrações em loja. O tema é focado na Camarilla, pois precisamos de um suporte forte para a identidade da Camarilla após os decks do Sabá. E no quarto trimestre, então estamos agora aqui falando de outubro, novembro e dezembro, decks novos dos New Bloods do Sabá. Então outra meta para 2026 são os New Bloods alinhados aos 4 paths do Sabá. Esses decks incluirão cartas adicionais relacionadas ao Sabá que não faziam parte da onda inicial de produtos. Então, por exemplo, nos decks do Sabá, nós não tivemos nenhum Gangrel do Sabá. Então aqui teremos um Gangrel do Sabá, por exemplo. Tá? E aqui seguindo,
2026, em algum momento, teremos uma nova antologia e também teremos outros itens para poder sair. Vários outros itens estão em desenvolvimento ainda para 2026, uma nova coleção de antologia com reimpressões de edições antigas e conteúdo adicional, uma substituta para Baba Yaga chamada de Gorgo, que é essa arte aqui do Guinness, necessário devido às restrições canônicas em torno da mitologia relacionada à Rússia, algum tipo de carta ou regra de conversão de Oblivion, que ajudem os vampiros antigos, necromantes ali, que tem Obtenebration, que tem necromancia, a acessar as cartas de Oblivion. Então, se você tem ali um Giovanni clássico e quer jogar com as cartas de Oblivion dentro do seu deck de Giovanni, a ideia é que isso seja possível. Então, eles estão trabalhando nisso. As primeiras tentativas não foram legais e acabaram falhando, e eles seguem com testes e novas tentativas para reformular essa abrangência aí da necromancia e do Obtenebration junto com as cartas de Oblivion. E para 2027 e além, então, ou seja, saindo aqui do roadmap, né, pelo menos do roadmap de 2026, suporte pós-fundação e revitalização dos arquétipos. Assim que o ciclo de New Bloods do Sabá estiver encaminhado, o roteiro volta para fortalecimento do ambiente mais amplo. Identificar arquétipos que estejam perdendo relevância ou que perderam relevância no passado e apoiá-los com novas opções. Aprimorar a identidade da Camarilla, além de um pequeno número de tradições comumente jogadas, para que a seita seja tão distinta quanto os Anarques e o Sabá. Fazer com que Blood Sorcery, né, feitiçaria de sangue, seja uma coisa mais coesa com a temática de magia ritualística, em vez de apenas um pacote de disciplinas mecânicas, e, eventualmente, enfrentar os Fiendbloods, que está sendo aí, aparentemente, uma grande dificuldade em introduzir os sangue fracos dentro do VTS V5. O que não está sendo planejado, dadas as restrições canônicas atuais. A palestra lista diversas áreas como descartadas, a menos que a licenciadora, White Wolf, as desenvolva mais fundo dentro de seus livros, dentro de um contexto moderno. Ou seja, Laibon não está sendo falado de Laibon no V5, imbuído diversas linhagens e conceitos de Legacy, incluindo os Arimanes, as Gárgulas e os Quiacides. Filhas da Cacofonia que são canonicamente ambíguas no material de origem atual, e os Baales, eles finalmente foram reintroduzidos no Tartary Facade, de uma forma substancialmente modificada. Portanto, qualquer implementação futura exige uma abordagem muito diferente. Ou seja, o que dá para tirar disso aqui? Não está descartado, mas eles não estão pensando nisso por enquanto. O que é bom, porque antes estava descartado. Antes eles não estavam falando sobre isso. Agora eles não estão falando sobre isso, mas é possível. Então eu fiquei minimamente feliz com essa diferençazinha aqui. Vai mudar alguma coisa? Com certeza. Mas antes ter do que não ter. Então seguimos ali na fé em Caim. Obrigado, gostaríamos de agradecer mais uma vez os organizadores do evento, juízes, artistas, jogadores de teste, coordenação, comunidade global de jogadores. Apesar de ser um jogo de nicho, Bethesda continua a crescer, com comunidades fortes, locais em todo o mundo. A organização oficial de jogadores da VEKN relata um aumento de 461 jogadores ativos em comparação a 2024. Aumento nas transmissões de jogo e das discussões online também são sinais encorajadoras para o crescimento do jogo. Então é isso. Esse aqui é o nosso roadmap, então o que esperarmos para 2026? Recapitulando aqui, o que a gente espera? A gente espera, começo do ano, New Blood Companion, ainda no começo do ano, adição dos Demência Malkavianos Antitribo dentro da DTC, seguido por outras adições como Bruhá Antitribo, Toreador Antitribo, e em algum momento chegando ali nos Bloodlines, como os Harbinger of Skull e os Blood Brothers. Teremos ali em sequência de abril, maio, o lançamento aqui de Brasil by Night e de Shadows of New York. Produtos para 2 jogadores agora oficiais, então a gente vai ter ali um produto que você vai comprar e vai sair jogando para 2 jogadores. E teremos, com alguma sorte, ao final do ano, os New Bloods do Sabá. E ao longo do ano, teremos aí provavelmente os lançamentos dessa nova Anthology e talvez até de novos produtos. Esse foi o roadmap de 2025 e 2026 e além. Espero que vocês tenham gostado. Se você assistiu até aqui, te convido a deixar um like e a sua inscrição no vídeo. Isso me ajuda bastante a entender que esse conteúdo é minimamente relevante e interessante para que eu continue fazendo isso aqui. Agradeço imensamente se vocês me ajudarem aí se inscrevendo para que a gente um dia, talvez, quem sabe, chegue ali nos 1000 inscritos. Afinal de contas, é um jogo de nicho e eu estou aqui gerando esse conteúdo extremamente nichado, mas eu gostaria muito do apoio de vocês. Seguimos ali com sempre VTS e que 2026 seja um ano muito bom
para o nosso joguinho e que a gente tenha muitas oportunidades de trazer storylines, unboxings e continuar falando sobre esse jogo que a gente tanto gosta. No mais, vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!